Hoje a gente vai falar sobre bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, tá? Então, a gente vem no texto, continuando, né, com o texto de Mateus, a gente vem aí, bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça. E aí vem a recompensa, porque eles serão saciados. Isso a gente vai encontrar no texto de Mateus 5, 6. Opa! Bem-aventurados... Ixi, acho que eu fiz alguma arte aqui. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Achei bem peculiar essa figura por conta do pedido, né? Do ensejo, da vontade de se buscar a Deus num pedido de bem-aventurança. Então, aí a gente vai retomar, para a gente relembrar, já que é um estudo, né? A gente vai retomando sempre para reforçar e para que a gente não esqueça. Voltando, partindo dos estudos de Simão Pedro, entendendo as bem-aventuranças como degraus, e cada degrau com a sua virtude a ser adquirida, para que a gente alcance um degrau acima, tá? Então, só para a gente relembrar. Então, a primeira bem-aventurança, a virtude a ser adquirida é a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, Mateus 5,6, que fala das virtudes dissociadas da humildade. Ela vai tomar aí a vaidade, vai se tornar vaidade, orgulho e prepotência, nas palavras do Simão Pedro. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, a primeira bem-aventurança. A segunda bem-aventurança, a gente precisa adquirir a resignação. Na segunda bem-aventurança, de bem-aventurados os aflitos. Mateus 5,4, que fala que a resignação é o consentimento do coração de acordo com o evangelho. E a humildade nos torna responsável pelo nosso próprio sofrimento. Então, aí a gente vai entender a importância do bem sofrer. Na nossa terceira bem-aventurança, a gente vai ter bem-aventurados os mansos, porque darão a terra, e a gente vai precisar ter adquirido a mansuetude, para a gente reforçar. Eu não tenho a resignação se eu não tiver a humildade, e eu não vou ser manso se eu não tiver a humildade e a resignação. Eu não compreender o bem sofrer. Nessa quarta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, a gente vai ter em Mateus 5, 6, a gente vai adquirir o senso de justiça. E aí a gente vai entender o porquê essa bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome de sede de justiça, vai ocupar o quarto degrau na crescente, nessa escala aí das bem-aventuranças, tá certo? Então, só que primeiro a gente vai entender um pouco o que é a justiça. Eu vou tomar um lugar que não é meu, eu não entendo, né? Mas só para a gente tentar conceituar aí a questão da justiça em termos de mundo mesmo, em termos da nossa vivência, o que seria a justiça. E aí, dentro da enciclopédia de filosofia, eu encontrei que justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social, em que há um equilíbrio que, por si só, deve ser razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas num determinado grupo social. Então, aí a gente vai entender que a justiça, ela vai partir do princípio da equivalência, do princípio do equilíbrio das situações dentro desse grupo social. Tudo bem, esse é o conceito de justiça que a gente tem aqui na Terra. Mas o que interessa mesmo para a gente, o que interessa para a gente dentro das bem-aventuranças, é o que é justiça do ponto de vista divino, do ponto de vista espiritual.
E aí a gente vai ter aí no Evangelho, no capítulo 5, que o que seria a justiça divina. As vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Então, a gente vai entender que todos os nossos sofrimentos, a justiça divina vem porque Deus é justo. E todas as vicissitudes, todas as dificuldades que nós enfrentamos, elas advêm da justiça de Deus, justamente pelo fato de que Ele é todo justiça. Então, o nosso sofrimento também há de ser justo. As nossas dificuldades, as nossas situações também hão de ser justas, já que advindas do nosso Deus, que é todo justiça, elas também vão ser justas, tá? E aí, ainda de acordo com Simão Pedro, vou citar bastante o Simão Pedro hoje, de novo, né? Ele vem falar que ter sede e fome de justiça é diferente de se vingar, de se ajustar às contas. Porque normalmente a gente entende a justiça como esse prestar de contas, né? Como eu querer devolver o que me foi feito. Aí ele continua, o que muitas vezes as pessoas confundem a justiça com o direito de vingança, que são duas coisas opostas, tá? Normalmente as pessoas usam como justiça essa questão desse direito que eu tenho de me vingar ou de que o outro sofra o que ele me fez sofrer. Então, ele vem falar, né, que as pessoas confundem esse senso de justiça com o direito de vingança, com a pena de talião, do tal e qual, de pagar na mesma moeda e tudo mais. Do direito de sobrepor as outras pessoas. Então, me fez sofrer, eu tenho o direito de fazer o outro sofrer, ou eu tenho o direito de fazer essa mesma pessoa sofrer do mesmo jeito que eu sofri, né? Ou, por exemplo, é uma coisa que a gente traz muito na nossa vida. Eu vivi assim, a minha vida foi difícil, eu sou assim, eu não sei ser diferente. Essas são as desculpas que normalmente a gente acaba usando para não trabalhar os nossos sentimentos, para não trabalhar as nossas mágoas, para a gente ficar numa zona de conforto, tentando desculpar os nossos comportamentos. Então, eu sofri violência na infância, então eu vou ser uma mãe, um pai violento. Foi o que eu aprendi. E isso até que de uma forma inconsciente, é uma questão de vingança. E aí ele fala que muitos admitem que justiça é sinônimo da vingança pessoal. E a gente vai discorrer muito sobre isso ainda. Porque, na verdade, não é. Né? O senso de justiça, ele é muito mais profundo. Né? É uma virtude muito mais profunda, muito mais sublimada do que essa questão dessa vingança pessoal. Eu fiz, me aguarde. Né? E a gente vai encontrar muitos e muitos ditados. Vingança é um prato que se come frio. Você não perde por esperar. Eu vou... vou deixar aqui anotadinho no meu caderninho. Eu não vou esquecer. Ou então eu vou fingir que eu esqueci. E na primeira oportunidade eu lanço mão daquilo para ofender, para atacar, enfim. Então, a gente acaba, e aí a gente se sente vingado,
A gente se sente como se a justiça tivesse sido feita, e aí a gente fica em paz, né? Então, a gente precisa aí repensar essa questão do que a gente entende do que é ser justo, do que é justo, né? Se a gente partir, já me antecipando um pouquinho, se a gente partir do princípio que Deus é todo justiça e eu estou sofrendo, é porque eu preciso desse sofrimento. Eu mereço, eu acho merecimento uma palavra muito pesada, porque dá a impressão de que Deus castiga, né? Merece sofrer, ou merece ser feliz, e não é essa a ideia, mas eu preciso passar por essa situação, desculpa, eu preciso passar por esse deserto, eu preciso passar por esse sentimento para conseguir entender algumas coisas e evoluir em alguns sentidos. Mas não, a gente ainda usa a questão da justiça, principalmente quando a gente é ferido, nessa questão da vingança pessoal. E aí tem o Armandinho, gente. Armandinho é esse personagem que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por tirinhas, eu gosto muito dele, né? E aí ele traz assim pra gente, ó, que o pior da justiça com as próprias mãos, que é essa questão de vingança, aí ele continua, é o que algumas pessoas entendem por justiça. Isso é muito sério, na verdade é uma tirinha muito profunda. Cada um tem a ideia do que é justo. Cada um tem, de acordo com a sua evolução, um conceito do que é ser justo. De repente, ainda, para mim, ser justo é devolver na mesma moeda. De repente, para mim, ser justo é entender que eu preciso passar por essas situações e que essas situações, elas independem do que eu vivi ou do que as pessoas fizeram, ou não importa. A questão é que eu preciso, e aí eu vou entender Deus como justo, como eu precisando desse sentimento, desse sofrimento, para poder evoluir. A gente vai continuar nesse pensamento, tá? E aí Jesus coloca a justiça na quarta bem-aventurança, por quê? Para se ter o verdadeiro senso de justiça, a pessoa precisa ser humilde, que ela adquiriu lá no primeiro degrauzinho, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito. Ela precisa ser resignado, bem-aventurados os eu sempre esquecendo as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os. E aí a Má sempre me manda mensagenzinha para lembrar. A gente vai voltar. E depois eu vou aprender a mansuetude, bem-aventurados os mansos de espírito. Então, assim, em cada bem-aventurança, eu vou adquirir a virtude para que, de fato, eu consiga me colocar no lugar do outro, com compreensão do que é aquele momento e com a mansidão que eu preciso para lidar com aquele sentimento. Caso não seja assim, Simão Pedro continua. Com as virtudes anteriores já adquiridas, a pessoa passaria a ser justiceira e não justa, o que são duas pessoas, são duas situações completamente diferentes. A pessoa justiceira, ela vai usar a pena de talião, ela vai usar o duelo, ela vai usar a violência, ela vai usar o pagar na mesma moeda, para ela se fazer menos, ela vai se valer para se sentir quite naquela situação. Isso é ser justiceiro. Ser justo é compreender essa situação com as bem-aventuranças adquiridas anteriormente, os sentimentos necessários para ela. E Deus é justo.
e não justiceiro. A justiceira, tudo isso Simão Pedro está colocando. Justiceira é a pessoa que coloca em Deus essa característica, que não venceu, na verdade, como uma pessoa que não venceu as etapas anteriores dentro dessa escala das bem-aventuranças. E aí a gente vai falar da questão da gente projetar. Né? Normalmente a gente projeta no outro, a gente projeta em Deus, né, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente é, aquilo que a gente espera. E nessas projeções, se a gente não tem muito certo o que é esse sentimento, que é essa questão da justiça, a gente se equivoca. E aí a gente vai achar que Deus é justo porque Ele me dá a possibilidade de fazer o outro passar por aquilo que eu passei. Ou até então, que eu passando por determinada situação, aquela pessoa que foi o start daquele sentimento, daquele sofrimento, enfim, passe pela mesma coisa. Aí, tá vendo como Deus é justo? E não é isso. Todos nós escolhemos o que vivemos. Temos o livre-arbítrio, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, essa questão, ela nos leva a compreender, se a gente entende o livre-arbítrio, como cada um passa pelo que precisa, dessa ou de outras vidas. Não necessariamente porque determinada pessoa está passando uma situação difícil, foi porque ela me fez sofrer. De repente não foi dessa vida que ela está passando. Mas a gente sabe que não tem jeito. O que a gente plantou, a gente vai colher. E a gente sabe que não está tendo aí muito tempo para ir postergando aí as nossas pagas das nossas dívidas, né? Então, mas a gente não pode usar isso como desculpa ai, bem feito, tá vendo? Ó, eu não tem jeito, Deus tarda, mas não falha. A gente está sendo muito equivocado nessa fala, porque aí a gente vai colocar Deus como justiceiro e não como justo. E isso é um equívoco muito grande, porque Deus é justo. Ponto. Se a gente busca a justiça da nossa forma, querendo que o outro sofra o que a gente sofreu ou o que ele fez a gente sofrer, a gente está sendo justiceiro, tá? E aí, no livro dos Espíritos, a gente vai ter uma análise, né, de uma questão que ela diz o seguinte: a lei divina de justiça se baseia num tipo de meritocracia complexa, onde o espírito possui ampla liberdade de expressão e de atitude, ou seja, o livre-arbítrio. Todos nós temos, né? Nós, espíritos, somos livres para fazermos as nossas escolhas. E com isso, goza da possibilidade de agir com total liberdade, apenas atentando para as consequências diretas das suas atitudes perante as leis de Deus. Sendo assim, a justiça de Deus é a única, infalível e perfeita, pois se baseia na realidade de todos os fatos. Então, quando a gente leva em consideração a questão do livre-arbítrio e que eu posso ter a liberdade de agir e de me comportar e de fazer o que eu quiser, eu não posso me esquecer que isso está intrinsecamente atrelado às consequências das minhas escolhas. Ninguém é responsável 100% pelo sofrimento do outro. Nunca. E a gente nunca sabe, na verdade, aonde está essa questão do que é necessário ser aprendido. A gente sabe que Deus não vai usar nenhum de nós para fazer o mal. Né?
mal, ele está dentro de nós. Mas existe a questão do aproveitamento das oportunidades para que a gente pague as nossas dívidas, para que a gente sofra as consequências das nossas próprias escolhas. E aí a gente sabe também que a misericórdia de Deus é tão imensa, ela é tão abundante, ela é tão, né, absurda na nossa vida, que a gente nunca paga 100% do que a gente precisa, não na intensidade que a gente precisa. É óbvio que a gente vai pagar tudo que a gente precisa, mas a misericórdia de Deus sempre abranda, né, os nossos dividendos aí com um olhar muito amoroso e carinhoso, como de todo pai, né, que olha as faltas do seu filho com misericórdia, né, sabendo que ele precisa, entre aspas, pagar pelas suas dívidas, mas ele tenta contornar para que a gente não sofra tanto, né? Opa. E aí, óbvio que falando dessas situações, a gente vai falar da questão da vingança, né? E aí, no Evangelho, a gente vai entender que a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Isso é bastante confortante, na verdade. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Por que essa fala, né, do Evangelho, ela é tão importante? Porque a gente vai entender a questão da evolução em que a gente está. Quando a gente se pega nesses pensamentos de vingança, né? Ainda que inspiradas por espíritos também na mesma vibração, a gente não pode se esquecer disso, né? A gente é inspirado pelos espíritos que a gente atrai para nós, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com a vivência que a gente está tendo naquele momento, se é por impulso, se é. Mas a gente está atraindo esses espíritos. Então, a gente consegue compreender o nível desses espíritos, né? O nível espiritual desses espíritos é nosso. Porque a partir do momento em que a gente pensa na vingança, em que a gente busca a resolver as situações do nosso jeito, com as nossas próprias mãos, a gente está se equiparando primeiro ao agressor, entre aspas, segundo a esses espíritos que nos inspiram. Então, a gente vai entender que a gente se equipara a esses costumes bárbaros, a essa selvageria, lá no começo da era cristã. Isso é bem sério, né? Porque, na verdade, a gente não deveria estar ainda nesse estágio tão primitivo, né? E aí vem Chico, né? Dizer que a pessoa não precisa fazer nada contra quem esteja fazendo mal a ela. A sentença já está lavrada e o choque do retorno haverá de ser muito duro. Se a gente acredita e se a gente entende o espiritismo, a gente aceita o espiritismo, a gente entende, a gente estuda, o mínimo de conhecimento que a gente tenha, a gente vai acreditar na questão do livre-arbítrio. E se a gente acredita na questão do livre-arbítrio, eu também vou acreditar que a justiça de Deus, né? Eu costumo dizer assim, que Deus é tão bom, eu sempre repito isso, que Deus é tão bom, que cada um, ele permite com que cada um plante o que quiser.
Mas ele é tão justo que cada um vai colher exatamente o que plantou. Então é isso que Chico vem dizer. A gente não precisa, né, nem fazer, nem pensar, nem desejar contra qualquer pessoa que esteja fazendo mal pra gente. Ela já está fazendo a escolha dela. E ela não há de colher morango se ela planta limão. Né? Se ela planta espinho, é o que ela vai colher. Então, se eu entendo e aceito isso como um ensinamento, eu preciso acalmar o meu coração. Por isso, a necessidade de eu ser manso. Primeiro, porque eu vou entender o meu bem sofrer. Eu vou entender a necessidade daquela situação e que, de repente, aquela pessoa está sendo instrumento para o meu aprendizado, para que eu consiga melhorar, para que eu consiga pagar os meus débitos, porque eu também faço parte dessa justiça. Então, no sentido de que, se eu estou sofrendo, eu estou pagando as minhas dívidas. Deus está me dando a oportunidade de me equiparar com a lei, né? De me equivaler com a lei, de eu estar quite com a lei, na forma divina, né? Então, aí, eu costumo dizer que é sempre para mim, né? As palestras, em primeiro lugar, é sempre para mim. E quando eu propus para mais esse estudo, né, o quanto isso, de fato, tem mexido com os meus pensamentos, com as minhas atitudes, Gente, pelo amor de Deus, não estou falando que a gente se torna santo, né? Muito pelo contrário. A gente se torna mais consciente dos nossos deveres, só isso, né? Mas que mexe nessa questão da compreensão, da aceitação. Estou muito longe de estar no primeiro degrau ainda, a gente está aprendendo e vai todo mundo chegar junto, né? Tá todo mundo fadado aí, como se isso fosse muito ruim, a ser anjo, né? Se a gente puder chegar todo mundo junto, vai ser ótimo. Se a gente não puder, a gente vai ajudar quem está abaixo de nós, contando com a ajuda de quem está acima de nós, né? Mas essa compreensão, ela é muito importante, no sentido de que, poxa, né, vamos caminhar, vamos compreender, né, que não é esse o caminho, né? E aí continua, é óbvio que se eu falo da vingança, né, aí Helena, então o que eu preciso fazer? A gente precisa perdoar, né? E não tem outra forma que não seja essa, né? É a questão do perdão, de fato, da gente. Existem várias questões, né, que eu não trouxe aqui porque cabe um outro estudo, essa questão do perdão. Mas a gente precisa entender que o perdão, ele precisa ser de tal ponto, né, que ele faz com que você não lembre o porquê você precisa perdoar. Porque aí, de fato, a gente esqueceu. Mas perdoar do quê? Não tem nada. E isso precisa ser sincero. Então, essa questão do perdão, ela é uma questão muito profunda. Eu, Helena, ainda estou no nível de que 80% das situações, tudo bem, eu perdoo, mas eu não quero, Helena, e isso é muito sincero, eu não quero conviver com quem me fez mal. É certo? Não, não é certo. Mas é a condição que eu tenho. Eu consigo não desejar mal, eu consigo não, não querer que essa pessoa sofra, eu consigo orar por ela, né? Ou qualquer situação, mas eu me abstenho do convívio, eu me abstenho do contato,
o tanto quanto possível, pelo menos, numa relação mais, se não nula, muito superficial. Não é um exemplo, não é, mas é o que eu tenho condição de fazer, né? Não fazer o mal já é alguma coisa, mas ainda não se equipara a fazer o bem, tá? Mas aí no livro dos Espíritos, perdão, no Evangelho vem trazer a seguinte colocação de uma orientação dos Espíritos. Traz para trás, não, traz para trás não, para trás, portanto, com esses costumes selvagens, falando da vingança. Para trás, com esses hábitos de outros tempos, todo espírita que pretendesse ter, ainda hoje, o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas pelo contrário, ao do perdão. Então, esse espírito, nessa orientação, ele vem colocar a importância do perdão, que não combina, vamos dizer assim, né, de uma forma bem simples, não combina com o espírita esse pensamento de vingança. Ah, você me fez, eu vou fazer também. Não combina. Por quê? Porque o primeiro mandamento que a gente vai entender: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, que fora da caridade não há salvação. A gente sabe isso, a gente não se cansa de ouvir isso. Então, qual a dificuldade que a gente ainda tem de fato, introjetar esse conhecimento, esse ensinamento e conseguir perdoar? É difícil. Eu sou a primeira a falar que é difícil, eu sei que é. Mas os nossos esforços, eles também são levados em conta. Os nossos esforços verdadeiros são levados em conta. Então, a gente precisa aí pensar muito nessa questão do perdão, no que a gente consegue fazer no sentido de sinceridade do coração, né? O que eu de fato posso oferecer para o meu irmão no sentido de caridade, né? O nível de, nem sei se existe esse termo, mas o nível de perdão, ou o perdão de fato que eu posso estar oferecendo para o meu irmão, que na minha concepção foi injusto comigo, né? Uma coisa para se pensar. Então, a gente não foge do perdão, né? Quando a gente e a gente escuta muito isso, né? Eu gosto muito da oração de Francisco de Assis, gosto muito da história de Francisco de Assis. Então, todos os dias eu peço isso, né? Que eu possa perdoar mais do que ser perdoado, que eu tenha forças para isso, e que eu consiga olhar as situações, que eu consiga olhar para a dor do meu irmão, que fez com que ele se comportasse daquela forma para comigo, e perceber que a dor dele é maior do que a minha. Esse é o perdão. Eu entender o comportamento do outro como uma dor, né? E a dor, ela precisa ser compadecida, no sentido de estender a mão. E aí a gente, né, quando eu falei, não, vou falar do perdão, porque não tem como escapar, veio direto na minha cabeça: perdoai para que Deus os perdoe. A gente não escapa disso. A gente precisa
ter um comportamento que possa ser retornado a mim da forma como eu quero. Se eu quero perdão, eu preciso perdoar. Se eu quero amor, eu preciso amar. Se eu preciso que as pessoas sejam caridosas comigo, eu preciso ser caridoso com os outros também. Lembrando que todo o nosso comportamento vai gerar uma reação. Então, tudo aquilo que eu oferecer é aquilo que vai retornar a mim. Eu não vou fugir disso. Então, se eu não estou gostando do que estão fazendo, da situação, peraí, vamos pensar. Será que eu já fiz mal para essa pessoa? Será que eu já fiz mal para outra pessoa e agora eu estou tentando vivenciar o que eu já fiz para alguém? Será que não é importante eu de fato me colocar no lugar sentindo o mal que eu possa ter causado a alguém? Então, a gente precisa de fato pensar o que acontece, porque daí eu vou não pensar na vingança. Por isso, repito, a importância dessa bem-aventurança ser a quarta, porque a gente precisa. Eu vou conseguir entender o que eu já fiz. Na humildade, na resignação, na mansuetude. Aí eu vou ter condição para poder ser justo. E aí, Joana de Ângeles, que não pode faltar, ela vem nos esclarecer que é imperioso e mesmo urgente o impositivo do perdão incondicional, de modo que a paz se estabeleça por definitivo na consciência humana. Por mais graves hajam sido as ofensas e agressões sofridas, sempre mais infeliz é aquele que aos demais perturba, mesmo que conscientemente não tenha ideia da gravidade sobre a conduta infeliz. Isso é interessante a gente refletir, porque assim, ó, a gente não sabe o que o nosso comportamento vai gerar no outro. Vamos dizer que muitas vezes a pessoa, ela vai ter uma atitude, ela vai falar de alguma forma, ela vai se comportar de alguma forma para conosco, e ela pode não ter a mínima ideia do quanto isso nos afeta, do quanto isso nos incomoda, do quanto isso é gatilho para outras dores, do quanto isso dói lá no fundo do nosso ser. Então, nem sempre ela tem ideia. Por isso que Joana fala, né, mesmo que conscientemente ela não tenha ideia da gravidade dessa conduta. Eu costumo dizer que as pessoas, elas são semelhantes a uma garrafa de Coca-Cola que está lá na rua e uma pessoa passa, chacoalha um pouquinho e deixa lá. Outra pessoa passa, chacoalha mais um pouquinho e deixa ela lá. Até que chega uma pessoa muito da curiosa e abre, né? Então, aquela situação, aquele comportamento dela vai gerar uma reação que ela não tem noção. Porque a gente nunca sabe o que vai dentro do outro. Às vezes uma fala, uma brincadeira, uma colocação, um comportamento que o outro está levando como uma brincadeira, como uma atitude inocente, e a gente se sente extremamente ofendido por aquilo. E aí a gente fica bravo, a gente não quer conversa, a gente não quer se vingar, enfim. Mas aquela pessoa, ela nem sabe o que ela fez, de fato. Ela sabe que ela teve uma conduta infeliz, mas ela não sabe o que de fato, de qual foi a gravidade daquilo que ela fez. A gente não pode ver as pessoas. A gente não sabe o que ela tem dentro dela. Então, isso é muito sério.
Então, assim, perdoa. Perdoa porque ela pode não saber, ela pode não ter tido de fato aquela intenção, ela pode, enfim, não importa, né? A gente não tá aqui no papel de julgar, a gente tá aqui no papel da gente entender o nosso sofrimento e a gente ter uma atitude diferente da que essa pessoa tá tendo com a gente, né? Se eu tiver a mesma atitude que ela, eu vou ser igual a ela. Eu não vou ser melhor que ela porque eu me vinguei. Eu vou me equiparar a ela. Então, peraí. Se eu tô criticando, julgando, ou se eu tô dizendo que aquela pessoa fez errado, quão errado eu vou ser se eu fizer igual? Né? Então, a gente tem que pensar, né? Aí, de novo, eu sumi aqui. E aí, Emmanuel, né, vem perdoar, não, vem dar um puxão de orelha na gente e vem dizer assim, ó, aprendamos a perdoar, conquistando a liberdade de servir. É imprescindível esquecer o mal para que o bem se efetue, né? Fora da caridade não há salvação. Então, eu só consigo deixar que o bem possa fluir em mim se eu de fato me libertar do que me prende, do que me prende a essa pessoa, do que me prende a essas situações, do que me prende a essa angústia, do que me prende a esse rancor, do que me. Eu costumo dizer assim, o que adianta esse sentimento todo? A pessoa às vezes nem lembra que eu existo e eu ainda estou ali remoendo a situação. A pessoa já seguiu a vida dela. E eu tô ali sofrendo, né? Tô segurando a brasa, querendo que o outro se queime. Né? É muito infantil da nossa forma, da nossa parte, perdão, pensar desse jeito. E aí, de novo, o Chico vem dizer que o perdão, ele não vai fazer a outra pessoa correta, ele vai fazer a gente livre. E isso é tão, assim, acalentador, no sentido de que eu não vou estar concordando com a outra pessoa se eu simplesmente perdoar. Eu não vou concordar com o que ela está fazendo. Eu só quero ficar livre desse sentimento, dessa dor, dessa angústia, desse aperto, dessa coisa ruim que esses sentimentos todos traz pra gente. Então, vou repetir. O perdão não faz a outra pessoa correta. Ele te faz livre. E realmente é muito acalentador pensar nisso tudo. É a consciência de fome e justiça, e a consequência, né? Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Né? Qual é a consequência disso? A consequência da fome de sede de justiça para o coração que é humilde, resignado e manso é ser saciado. De novo, a consequência da fome e sede de justiça para o coração que é humilde, manso e resignado. Então, as virtudes que a gente precisa ter adquirido nas bem-aventuranças anteriores. Se eu tenho tudo isso, a consequência dessa fome, do querer ser justo, é ser saciado. Tá, Helena, né, isso aí tá escrito lá, isso não tá contando nenhuma novidade. E o que é ser saciado, então? Né? Tá, é ser saciado de quê? O que é ser saciado? Então, aí a gente vai entender que ser saciado é ter o que se busca.
ter por completo aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente está esperando, aquilo que a gente está desejando. O alimento, qual o alimento que eu estou buscando? Eu vou ter isso. Então, se eu tiver fome e sede de justiça, eu vou ser saciado na minha justiça. No sentido de que vai acontecer o que eu estou esperando. Aí, Simão Pedro, de novo, vem dizer assim pra gente, ó. É ter, então, o que é ser saciado? É ter o que se busca. Se ter a justiça, fazendo a justiça, praticando a justiça. Mas a justiça precedida de mansuetude, resignação e da humildade. Porque a pessoa aplicando a justiça, ela saberá o que o outro passará. Então, se de fato eu for justo com aquela pessoa que está me fazendo algum mal, ou eu for justo numa determinada situação, eu vou saber o que o outro está sentindo naquele momento. Deus não sabe o que a gente está passando. Ele não sabe exatamente a dor que a gente está sentindo. Eu vi uma frase muito bonita ontem e bastante confortante, que ela diz assim, que milhões e milhões e milhões de vozes em todo o universo, Deus não vai confundir a nossa. Que a justiça maior que essa, dele poder acalentar a nossa dor, dele poder ouvir a nossa dor. Então, a partir do momento em que eu já estiver no quarto degrau, eu vou de fato saber o que o outro sente naquela situação. Não é só a empatia que a gente fala hoje. A gente imagina a dor do outro e tudo mais. Não, a gente de fato vai saber o que o outro está sentindo. Na justiça de Deus não existe punição, mas sim a colheita daquilo que nós plantamos. Então, aí a gente vem a questão do livre-arbítrio, né? Não tem como escapar. E se eu entendo isso, eu vou também conseguir entender que o outro vai receber aquilo que ele está plantando. Então, tá tudo certo. Sofre, dói, é ruim, né? A gente fica chateado, tudo bem, mas eu costumo dizer assim que se for o caso, que a gente tenha força para poder ajudar esse irmão quando o sofrimento chegar. É porque a gente já vai ter passado por ele, então a gente vai ter um pouquinho mais de humanidade, né, para poder entender. E aí a gente vai entender que o sofrimento do outro não precisa necessariamente, que o meu sofrimento não precisa ser necessariamente o sofrimento do outro. Então, o que eu passo, o meu deserto, ele não precisa ser o deserto do outro, para que o outro aprenda o que eu estou aprendendo. A gente não sabe a fase que aquele espírito está, a fase que o outro está vivenciando, o que ele está sentindo, o que ele está buscando, o que ele... O senso de justiça, ele é especificamente essa frase, né? O meu sofrimento não precisa ser necessariamente o sofrimento do outro. E isso não me faz melhor, o meu sofrimento não me faz melhor porque eu estou passando por ele, né? E não me faz ser pior porque eu estou sofrendo, então o outro é melhor que eu porque ele não está sofrendo. Eu só não preciso desejar para o outro que eu estou passando. E tá tudo certo, tá tudo bem, né?
Porque eu consegui entender, eu consegui de fato experienciar e vivenciar e sentir que o que é meu, o que o do outro é, é dele, o que o outro precisa passar, ele vai passar, e eu não tenho como modificar, ou como aumentar, ou como diminuir, não tem, essa justiça de Deus, não cabe a mim esse julgamento. É óbvio que a gente tem a justiça dos homens, porque a gente vive numa sociedade, a gente precisa ir ter, né, o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve, para um bom convívio. Mas a gente está numa discussão de um nível superior, no sentido de a justiça de Deus, Deus está vendo tudo. Então ele sabe, deixa para ele resolver. E na verdade não é Deus que resolve, a gente que pede, pelo amor de Deus, me deixa pagar, né? Me deixa corrigir, me deixa pedir perdão, me deixa reparar o mal que eu fiz, o dano que eu causei. É a gente que pede. E aí esse sofrimento é só nosso, né? E aí a gente não pode esquecer. A gente precisa aprender a perdoar, porque a gente também é. E aí a gente vai querer o perdão, a gente vai querer o olhar cuidadoso para o nosso equívoco. A gente vai querer que o outro fale assim, coitado, né? Ele não quis dizer isso, ele não quis fazer isso, ele se equivocou nas atitudes dele. Entendam, eu não estou dizendo que isso é fácil, eu estou dizendo que todos nós precisamos. Porque a gente está aí no mesmo, ou mais ou menos no mesmo patamar de evolução. Né? A gente está todo mundo aprendendo, a gente está errando, a gente tropeça, a gente levanta. Então, quando a gente vê o nosso coleguinha caído, vamos estender a mão, né? Se um coleguinha fez a gente tropeçar, e a gente está lá caído, vai ter alguém para nos levantar. Então, que sejamos nós também os levantadores daqueles que estão caídos. Agora, se a gente não consegue perceber que um equívoco do nosso irmão é um erro, é um tropeço, aí a gente também está precisando rever os nossos conceitos. E aí, a gente encerra com esse pensamento, tá? Você quer ser feliz por um instante? Por um instante. Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre?